3, 7 ao 9. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Essa palavra não está correta. Alguém pode pronunciar ela correta para mim? É isso mesmo? Amém. Então continuamos. Porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heteu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. E agora sei que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Deus, em nome de Jesus, eu quero, Pai, confirmar a oração do teu servo com a minha, Pai. E quero te pedir que o teu Espírito Santo fale para a tua igreja neste momento. Amém. Poder se sentar. Mas deixe aberto aí, porque nós vamos ver outros versículos nesse mesmo capítulo de hoje. Meus amados irmãos, eu falei um pouco sobre a chamada de Moisés no último domingo, mas eu não quis tocar em muita coisa, porque hoje eu queria compartilhar as dificuldades de um chamado. Se nós temos a alegria de sermos chamados por Deus, nós também temos a alegria de saber que em nome do Senhor nós vamos padecer nesse chamado. Eu lembro que o apóstolo Paulo, em certo momento, ele escreve dizendo que é participante do sofrimento de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? É que na verdade ele estava sofrendo por amor ao reino, por amor a Cristo e por amor à obra que ele foi comissionado para fazer. Então nós, muitas das vezes, podemos pensar que um chamado só vai nos trazer, que uma vocação só vai nos trazer alegria, não vai nos trazer preocupação. Podemos pensar que ser chamado por Deus é de qualquer jeito, ou que seja muito fácil aceitar. Meus queridos, não é. Primeiro porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita, é claro, e nos dá o seu Espírito Santo, está conosco, todas aquelas coisas que a gente viu domingo. Mas com isso a gente não esquece que somos homens. E uma vez que somos homens, que nós temos um chamado, uma responsabilidade para cumprir, nós temos que ver que nós podemos, no meio desse chamado, passar por alguma situação de dificuldade. Pois nós temos, por exemplo, discípulos que no meio do chamado, enquanto estavam cumprindo o ídolo de Jesus, passaram por tantas dificuldades. O apóstolo Paulo, quantas vezes, não foi açoitado, levado aos tribunais, por conta do chamado que Deus deu para a vida dele e que ele aceitou. Então o chamado vai trazer dificuldade? É claro que vai. Mas à medida que o chamado que Deus nos dá traz dificuldade, também ele nos traz vitória na pessoa de Jesus. O apóstolo Paulo, frequentemente, de quem eu tenho falado agora, ele via tendo vitórias em nome de Jesus. A Bíblia diz que em um dado momento Paulo disputava nas sinagogas face a face com os judeus. O seu chamado estava ali e ele precisava ensinar a palavra de Deus, trazer a graça ao coração dos gentios e o plano de salvação e de redenção de Deus para aquele que pudesse crer. E isso aplica-se na vida do gentio daquele tempo. Por muitas vezes nós vemos, queridos irmãos, que Paulo padecia porque era muito mal compreendido. E há uma coisa que faz com que o nosso chamado seja mal compreendido. Eu vou já voltar para Moisés, mas há uma coisa que faz com que o nosso chamado seja mal compreendido.
Sabe, nós encontramos um camarada que tem um encontro com Jesus lá em João, e ele vai e diz para um amigo dele: só, eu encontrei o Messias. E ele é de onde? Ele é de Nazaré. E aí aquele cidadão procura para ele e diz: mas de Nazaré pode sair alguma coisa de crédito? Queridos, Jesus quando prega a primeira vez na sua terra, ele prega no livro de Isaías. E ele abre o livro de Isaías e começa a dizer: o Espírito do Senhor me ungiu para pregar a palavra, para pregoar a palavra santa do Senhor. E ele se declara ali sendo Deus, e ele sai dali praticamente as carreiras para não ser apedrejado pelos seus conterrâneos. Quero dizer que muitas das vezes o nosso chamado é incompreendido, queridos, porque quando Deus nos chama, geralmente quem está conosco não dá o devido valor. E aí Jesus, quando sai dali da sinagoga em Nazaré, ele diz: é difícil que um profeta tenha honra na sua própria terra. Acredite que Deus ainda chama homens. Acredite que Deus ainda levanta homens. Acredite que Deus ainda pega homens que estão com a vida toda bagunçada e sem nenhuma expectativa de salvação ou de qualquer outra coisa, e Deus levanta para fazer a sua obra. Acredite que Deus levantou você para fazer a obra dele aqui nesse lugar. E nós, quando compreendemos isso, a gente compreende o sacerdócio real do Senhor nas nossas vidas. A gente compreende que cada vida que tem nessa cidade está precisando ouvir a palavra de Deus.